Olá, um bom dia. Eu desejo para você um feliz, um abençoado sábado. Hoje é 6 de setembro. Nesse dia, nós vamos rezar com o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, os versículos de 1 até 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Os seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. E então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" E Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." A gente pode ficar pensando assim: poxa, mas Jesus provoca, né? Ele é um provocador. Por isso que ontem eu comentava que nós dávamos início algumas polêmicas de Jesus, né? Ontem eu falava sobre a questão do jejum e hoje e também na segunda-feira teremos essas polêmicas sobre a questão da observância do sábado. Ora, então essas práticas, se eram permitidas ou não permitidas em dias de sábado, impressiona a gente o modo positivo, propositivo, como Jesus entra nessa polêmica. Por que eu digo propositivo e positivo? Porque Jesus, ele tenta desarmar os seus interlocutores de uma mentalidade jurídica, excessivamente jurídica, servilmente ligada a aspectos que levaram inclusive os fariseus, no tempo de Jesus, a compilar um elenco de 613 preceitos, além dos 10 mandamentos, a que queriam ser fiéis. Você pode ficar imaginando, se é extremamente difícil a gente ser fiel, a gente assumir, viver em profundidade os 10 mandamentos, você imagina observar 613 preceitos. Inimaginável isso. Portanto, Jesus tenta desarmar os interlocutores dessa mentalidade legalista, jurisdicista. Os discípulos de Jesus querem colher espigas e vão lá, fazem isso e as comem. Interpretando o fato de debulhar espigas como colheita e, portanto, como violação ao repouso sabático, os fariseus recriminam a atitude dos discípulos. E apoiado em passagem da Escritura e citando o respeitado nome de Davi, o que faz Jesus? Enuncia um princípio decisivo. Em caso de necessidade, a manutenção da vida tem precedência sobre o respeito às proibições religiosas. Sem alimentar-se, não há ser humano, que é maior do que qualquer prescrição, pois o sábado foi feito por causa do homem. Jesus desarma toda essa mentalidade moralista, jurisdicista. Ora, ao dizer que o Filho do Homem é Senhor do sábado, Jesus ele está nos ensinando que as instituições, por mais que elas sejam importantes, por mais que elas nos deem assim as orientações, as estruturas, as leis, os costumes, tudo isso tem que estar a serviço da pessoa. As instituições, uma estrutura, uma lei, um costume, pode ser abolido, pode ser mudado e cair para um segundo plano em qualquer circunstância em que uma necessidade urgente o exigir. Ora, isso também é para nós, às vezes, no âmbito da nossa ação evangelizadora, na nossa pastoral,
E por que não dizer também na nossa própria ação litúrgica? Nós muitas vezes somos também excessivamente jurídicos, moralistas, legalistas. E sendo assim, muitas vezes, a gente impede, a gente às vezes dificulta que pessoas possam fazer uma experiência profunda de Deus, que possam inclusive rezar a seu modo, seu modo de se relacionar com Deus. Portanto, acolhamos a mensagem desse Evangelho, que nos ensina a estarmos sempre com mente e coração abertos, para a gente acolher as surpresas do nosso cotidiano, de a gente não se prender a normas, a não sermos excessivamente legalistas, mas pensar exatamente que, acima de tudo, a centralidade de tudo sempre é o ser humano. Ajudar o ser humano a fazer a experiência de Deus, a entrar em contato com a transcendência, entrar em contato com o Evangelho, entrar em contato e possa viver e aprofundar a sua fé cristã. Que Santo Antônio nos dê força, coragem, ousadia para percorrermos este caminho. Como sempre, na sexta-feira, no sábado, aliás, desculpem, eu convido você, que nos acompanha aqui sempre, ali no santuário, a participar das celebrações deste final de semana, seja na celebração que tem aí no santuário hoje à noite, assim como nos diferentes horários amanhã, no domingo, na parte da manhã, na parte no final do dia, à noite. Que Santo Antônio abençoe, guarde e proteja cada um de vocês. Até segunda-feira. Paz e bem.